Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Nós estamos aqui com o César Carneiro de Souza, que esteve aqui na nossa casa fazendo uma palestra. O senhor César, ele se tornou espírita em 1963, e desde então teve o privilégio de participar de reuniões e atividades com Chico Xavier e fazer parte do Centro Espírita, né? Já iniciou na doutrina espírita ao lado de Chico Xavier, e hoje nós vamos bater um papo com ele sobre isso. Então eu começo agradecendo o seu César pela presença, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, né? Falar em Chico Xavier, falar em Allan Kardec. É sempre uma alegria. Lembrar de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma alegria. Também agradeço a presença de Onara Rocha. Onara, obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui. Luíde Rocha, que está com a gente novamente. Luíde, muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu. E Renato Delia. Renato, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu sempre agradeço essa oportunidade. E eu já quero começar falando aqui com o seu César. Conta pra gente um pouquinho, seu César, como que foi aí o início, a experiência de iniciar lá em 1963, já direto com o Chico Xavier. Como foi assim, esse ingresso na doutrina espírita? Desde criança eu tinha a índole religiosa, né, na Igreja Católica Apostólica Romana, e sempre tinha muita fé. E já depois de mais idoso, depois de casado com a Marli, nossa querida companheira, e na época eu comecei a sentir assim, que na doutrina que eu militava não tinha as respostas das questões complicadas sobre o espírito, sobre a vida, a dor, a morte, e aquilo não me satisfazia mais. E um dia e sempre questionando, e aquilo me machucava, porque eu não tinha mais a fé que eu tinha antes, que eu ia na Medalha Milagrosa com a Marli desde noivos, depois de casado com os filhos, mas a doutrina da Igreja Católica não me dava as respostas. E um dia eu conversando com o meu barbeiro, Ilvor Nunes, da cidade de Sacramento, lá do apóstolo Eurico Barçanufo, e esse Ilvor foi o próprio Eurico Barçanufo que deu o nome para os pais. E eu conversei com ele, e aí ele era espírita, e ele me respondia as perguntas que as pessoas que não são espíritas fazem para nós temos a resposta, não é? Pela doutrina. E aquilo foi me encucando. Aí eu falei, gente, não é possível. Os espíritas, não tem morte, reencarnação. Eu, apesar de católico, sempre acreditava na reencarnação. E um dia eu estava no salão de barbeiro dele e tinha uma cadeira do engraxate, eu estava engraxando o sapato e tinha uma revista, Fatos e Fotos. E eu abri a revista, de repente no meio da revista tinha a materialização de um espírito, Irmã Josefa. A revista era de junho. E a hora que eu vi a foto do espírito da Irmã Josefa que eles fizeram, que ela, através da médium Otília Diogo, a hora que eu vi o espírito materializado, eu assustei. Falei, mas não é possível. Eu estou indo com a Marli fazendo novena na Medalha Milagrosa, e os espíritos conversando com os espíritos materializados. E aquilo me deu uma maleita. E eu, sabe o que eu fiz? Peguei a revista e fui ler a reportagem analisando o repórter, para ver se ele era sensacionalista. E não é que eu
achei o repórter honesto. Não, ele registrou o que ele presenciou. E eu empolguei. Nisso, o meu barbeiro estava fazendo o cabelo de um freguês, de repente ele fala lá assim, não sei o que, Chico Xavier. E eu lendo aquele espírito materializado na reportagem. O barbeiro fala o nome Chico Xavier. Foi como se pegasse um megafone e jogasse no meu ouvido. Eu ouvi Chico Xavier, já foi outro choque. Acabou de engraxar o sapato e tal. Eu desci, aí eu cheguei com um pouco de vergonha, senhor Ivor, o senhor falou aí no Chico Xavier, já e tremendo por causa da reportagem do espírito materializado. Falei, o dia que o senhor for lá nesse Chico Xavier, o senhor me leva? Meu filho, levo. E aí na próxima sexta-feira eu vou. E aí depois eu fui com ele. E como é que foi o primeiro encontro com ele? A sensação de estar diante dele pela primeira vez, César? O Ionara, né? Aí na próxima sexta-feira eu fui com o Ilvor lá assistir a primeira sessão espírita. A primeira vez que eu entrei no centro espírita. Foi lá na Comunhão Espírita Cristã. A Marli estava com você ou foi sozinha? Não, a Marli estava em casa olhando os 4 filhinhos. Porque lá é assim, a vida toda eu lendo os livros de Kardec e Chico de capa a capa, teorizando e ela fazendo. Né? Ela praticava, né? E o senhor estava com medo de entrar lá no centro espírita? Não. Mas aí eu fui com o seu Ilvor lá na Comunhão. E eu achei que era uma reunião, falei, bom, chega lá, vai ver que é uma meia dúzia de pessoas, né? Era aquela multidão, caravanas. E aí ele me levou, o salão lá tinha 2 janelas, eu debrucei assim na janela e fiquei vendo o Chico Xavier e o Valdo Vieira psicografar. E fiquei lá assim, olha, Ionara. Moveu. Dei a mão no queixo. Não saí. Mão no queixo mesmo que tem que ficar. E o senhor não tirou nenhuma foto? Meu filho, 1963, celular de câmera. você não era nem nascido. Não. Eu estava vendo lá do mundo espiritual. Se bem que vocês devem ter assistido palestra minha antes de reencarnar. Com certeza. Mas aí eu fiquei lá assim, vendo o Chico psicografar e o Valdo e os comentaristas. A sobrinha do Euri Barçanufo era que Olha só quem estava. Ela era a primeira a comentar. Depois o Antônio Fonseca, aquele médico amigo do Chico, comentou. O que eles comentaram parece que era para mim. Falei, não é possível. Assim. Sempre assim, né? Esse negócio aqui. Esse negócio tá para mim hoje. Mas aquilo ficou... E psicografaram mais de 2h30 e eu ali. Imóvel. Eu acho que é a mesma sensação que eu teria. Estava parecendo sapo hipnotizado pela cobra. Tinha quantas pessoas mais ou menos no salão, senhor César? Era pequeno o salão, mas em volta tinha 400, 500 pessoas. Nossa Senhora. Os receituários que pedia, depois eu participo esse dia, deixa eu acabar a sessão. Eu estou lá vendo o Chico e o Valdo psicografar e ficou. Acabou, o Valdo leu uma mensagem que ele recebeu breve, ficou de pé, leu um poema do Castro Alves, incorporado pelo Castro Alves, sentou, o Chico recebeu acho que umas 2 cartas de familiares e depois o Emanuel encerrou. E eu ali. O Ilvor, numa hora, chegou para mim e falou, César, vamos tomar um passe? Eu falei, não, vou ficar aqui. Mas também eu tive meio preconceito ainda. Ainda estava de batina. Não quis ir tomar o passe, não. E fiquei ali olhando. Podia ser batizado com a doutrina espírita, né? Aí, gente, acabou. Aí o Ilvor chegou, acabou a sessão, fez a prece, encerrou e eu lá. Aí ele me pegou, eu fiquei assim, ficou duro. A hora que eu levantei, eu não conseguia tirar o... Foi para casa assim, né? Custou aí. César,
que você achou? Eu virei para ele e falei assim, a tampa do balaio. Falou tudo ali. Daquela hora em diante eu me tornei espírita. É. Nunca mais. Aí, Mas com a também- permissão da Marli, Uhum. volta e meia eu ia lá na comunhão. Eu comecei a frequentar daí de um ano e meio, 2 anos. E aí eu comecei a procurar os espíritas, participava de círculo de estudo das obras básicas e obsidiárias, principalmente as do Chico. Nos tornamos espíritas. Daquela hora em diante nos tornamos espíritas. Aí foi uma maravilha. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu lá ia... Não sei se foi a mando do Chico, eles começaram a me chamar, porque eu já participava de círculo de estudo também, de um outro centro, a participar da mesa dos comentaristas, porque a mesa era grande, a turma tinha que falar 2, 3 horas, e todas as reuniões nessa época com o Chico, punham uma jarra de água cristalina, com a presença do Chico, a hora que chamava os oradores, os comentaristas, e fazia a prece, fazia a leitura de um tópico pequeno, que o Chico recomendava, do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma questão do Livro dos Espíritos, isso depois da prece. Aí o Chico, enquanto isso a turma pegando orientações e receita, ficava um tanto assim. Aí o Chico levantava e ia para um cômodozinho. Entendeu? Com a presença do Chico, a água, assim que o Chico entrava para o receituário, ficava a água lá para os comentaristas tomar, ficava perfumada e um pouco oleosa. Quando o Chico viajava para São Paulo, Pedro Leopoldo, outro lugar, a água não ficava perfumada de jeito nenhum. Nós ríamos e falávamos, gente, cadê a nossa fé? Mas não adiantava. Não perfumava a água. E César, e quando é que começou a amizade com o Chico Xavier? Aí nós começamos a ir lá, né, gente? Aproximamos dele. Era uma multidão em torno do Chico, do Valdo. O Chico... A primeira vez que eu... Das primeiras vezes que eu conversei com o Chico, porque nós já casados, né, tínhamos netinhos pequenos, meninos, 4. Os filhos, né? Os nossos filhos. A gente tem hoje netos e bisnetos. Melhor do que filho só neto, melhor do que neto só bisneto. Só bisneto. Então, a primeira vez foi porque eu pequeno, minha mãe, meu pai, 6 filhos, 5 homens e uma mulher, e o meu paizinho, nos trancos da vida, eu com 7, 8 anos, ele não deu conta de permanecer, afastou do lar, depois nós não tivemos mais notícia dele. Só, aí nós tínhamos uns 3 anos de doutrina, né, Marli? Aí o papai... quando me tornei espírita, eu orava para o meu pai, para os espíritos, me dá uma notícia do papai, se ele estava encarnado ou desencarnado, não tinha mais notícia. Aí um dia eu tive uma notícia pelo meu irmão lá em Uberaba, de que o papai está aí. Eu levei um susto, porque eu orava muito para ter notícia do meu pai. Aí ele falou assim, olha, ele está muito mal, magrinho, ele está mal demais, ele foi para o Hospital São José. Aí eu corri lá, tinha cirrose, ele com a bebida sofreu muito, mas aí nós acolhemos o papai. E eu mais a Marli e os netos acolhemos o papai depois do ele hospitalizado, eu tirei receita lá com o Chico, veio assim, estamos ajudando espiritualmente. Mas ele está tão doente. Depois que ele teve alta, levamos ele para nosso lar. Lá em casa eu tirei outra receita com o Chico, aí estamos ajudando. Não, receitou 4 remédios. Aí, passe e água fluidificada. Aí começa a amizade com o Chico Xavier. E na euforia, nós dois, eu com a Marli, da volta do pai,
achava que os meus irmãos, a minha mãezinha, que sofreu muito com ele, estavam regozijando com a volta, né? E eu fui ver, nenhum deles pensaram como nós, sabe? Não acolheram ele, só nós. E aí começou uma pressão em cima. E eu com meus irmãos, minha mãe, afinidade muito grande, nunca desentendemos, mas com esse problema estava machucando muito. Foi pela primeira vez que eu falei, vou conversar com o Chico. E o Chico disse o que para você? Aí acabou a reunião, aí devia ser 1h30, 2 da madrugada, o salão rústico, os bancos de madeira, aí eu aproximei do Chico e falei com ele. Contei a história para ele, falei assim, Chico, meu pai voltou, ele foi 21 anos fora, já não tinha notícia, e contei a história para ele. Ele estendeu as mãos dele assim para mim, pegou nas minhas 2 mãos, me olhou nos olhos e falou assim, meu filho, não perca nunca as bênçãos da sua mãezinha. Mas se fosse eu, me ajoelharia aos pés dela e falava, a senhora me abençoe, mas deixa eu amparar o meu paizinho. Aí ele virou para mim, segurando as minhas mãos e falou assim, meu filho, o seu pai sofreu muito mais do que você, do que a sua mãe, do que eu. E contou a história do papai desde que ele saiu. Uau. Dormiu no mato, no meio dos bichos. Ele era músico, professor de roça, letra belíssima, tocava flauta. Eu punha a flauta, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ele ficava, como é que você entende? Gosta dessas músicas, Beethoven. Mas aí o Chico descreveu a vida dele todinha. Sofreu demais, nos matos, no meio dos bichos e tal, desse jeito. Depois que o papai melhorou, aí nós fazíamos o culto em casa, aí com os passos, os remédios que o doutor Bezerra e o Chico receitou. Os passos e as preces, ele sarou. Também com bezerro. Amparado. Aí eu levei ele na comunhão. É. Aí eu levei ele na comunhão espírita cristã, né? Depois dos trabalhos, e eu lá, eles me chamaram para comentar e tudo, e o papai ia sentado nos bancos assim, depois que acabou, e o Chico atendendo o público. E eu com o meu pai aqui ao lado, olhando lá, e ele não tirava os olhos do Chico, né? Aí eu virei e contei para ele, papai, contei isso, que o Chico falou assim, o Chico me contou a vida do senhor todinha, e descrevi. O Chico falou onde ele foi, que lugar que dormiu com o bicho. E o papai emocionou, olhando no Chico, virou para mim e falou assim, meu filho, é isso mesmo, só eu e Deus que sabe o que eu passei. E aquele homem ali também. É isso mesmo. Ô César, agora assim, virando assim para um assunto assim bem interessante, a questão de Chico ser Kardec, né? O quanto de convicção você tem disso, por ter convivido com ele? De certeza, né? É como o Chico falou no Pinga Fogo, a certeza não se transfere, né? E essa certeza você alcançou como? Ô Ionara, desde que eu me tornei espírita, o primeiro livro que eu li foi O Porquê da Vida, do Leon Denis. Depois Reencarnação, de Gabriel Delane. Maçante, depois eu tentei ler, Gabriel que me... Difícil. Extremamente maçante. Também com essa obra Monstruosa. Os livros de Chico Xavier é diferente de todos os livros que existem na Terra. É um sabor celestial, uma síntese didática fantástica. Não existe como. A maneira de como eles são escritos não é para cansar. São cartas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos dúvida, integrar-se-á na Bíblia Sagrada, lá para frente, as obras da codificação. As obras da codificação é aquela de Kardec, complementada pela do Chico. Tamanha grandeza, não é isso?
Então, Leonardo, assim que eu comecei, li o livro do Leon Denis, depois do Gabriel Delano, e maluco, li o de Notícia de Jesus. A hora que eu peguei no Livro dos Espíritos, obras de Humberto Campos, pelo Chico, falando pelo Cristo, falei, pronto, achei o mapa da mina. Boa Nova, ele descreve. Boa Nova. Ele descreve até a juventude. Paulo Estevam, a juventude tem de Jesus Cristo. Tudo que a humanidade, tudo que o homem precisa, tem no Paulo Estevam. Tudo. Filosófico, científico e religioso. Tem nesse livro. É fantástico. Mas então eu lendo as obras, eu peguei os livros, pegava os livros de Kardec de capa a capa e comecei a pegar os livros do Chico. Os outros eu dava uma lida rápida e agradecia pela maravilha, mas deixava lá. Mas as obras de Chico Kardec tem que ler e reler. Uma madrugada uma companheira virou para o Chico e falou assim, o senhor lê as obras de Kardec, Chico? Chico olhou para ela, Neuza Arantes. Leio, minha filha. Os outros até que eu não leio muito, assim, esse é o Chico. Mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho, isso foi em 1967. O Livro dos Espíritos e o Evangelho eu já li umas 200 vezes. É verdade. Mas então eu lendo a obra do Chico, a obra de Kardec, lendo e relendo, participando de círculo de estudo com companheiros. As obras básicas e as obras de Emmanuel, André Luiz, em grupos de estudo. Lendo, observando o que Kardec escreveu, os livros do Chico, comentário do Chico. Eu pensava comigo assim, falei, gente, mas é uma coisa, isso aqui é uma sequência daqui. Eu achava. E quando eu raciocinei nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, a hora que tá lá. Esta não é senão uma parte da tua missão. Os prolegômenos. Quando a Pleiade, comandada por Jesus, conversa com Allan Kardec, lá nos prolegômenos. Cadê a segunda parte? Era agora, tinha que concluir. Então o senhor está me dizendo que desde o início, por o senhor ter convivido com o Chico, o senhor já estava com a desconfiança que ele era Kardec? Eu falava com os companheiros, Leonora, eu falei, gente, depois que eu li aquelas conversas de Demeure, Zéfiro e o Espírito da Verdade para Kardec, afirmando, não é no condicional, afirmando que ele voltaria, eu falei, pronto, mas é a lógica. Ou os espíritos mentiram. Numa televisão uma vez, um companheiro lá nos perguntou, eu falei, mas você acha? Eu falei, bom, se o Chico Xavier não for a reencarnação de Allan Kardec, João Batista não é a reencarnação do Elias. O homem enganou, o Senhor do mundo enganou outra vez. Mas, seu César, o que você mais... Desculpa, pode concluir. Não, o Edson. Não tem que a lógica, quer dizer, a sabedoria, o desdobramento, não é? Não tem jeito de não sentir, não ver que é o mesmo espírito. A segurança, quando você lê Viagem Espírita em 1862, aquelas cartas de Kardec, nas viagens que ele fazia. E depois, e é um livro não muito conhecido no meio espírita. Outra coisa, os espíritas ainda não despertaram para estudar metodicamente os livros de entrevista do Chico Xavier. E o Viagens de 1862 de Allan Kardec. A Leonara acabou de comprar esse livro. Eu comprei esse livro, é o seguinte, eu comprei esse livro em francês, do original em francês, que é uma livraria que só vende livros raros. Eu comprei esse livro no francês porque tem um colega que ele fala francês fluentemente, para ele traduzir para o inglês, porque esse livro não tem em inglês.
Então Não. Aí eu pedi para que comprei, vai chegar o livro e a gente vai traduzir esse livro, porque é um livro pouquíssimo conhecido de Allan Kardec e contém coisas muito importantes lá. Tem uma palestra de Allan Kardec lá em Lyon. Ele encontrou grupos que estudavam metodicamente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médicos, só tinha os dois, lembra? Kardec fala, olha lá, eu vejo aqui o progresso da doutrina. Em Uberaba nós temos centros espíritas, vários. Nós pegamos as obras de grupos, estudamos de público uma questão do Livro dos Espíritos, um trecho do Evangelho e comentamos. E depois uma obra do Emmanuel, do André Luiz, de capa a capa. Já fizemos... Há 50 anos nós fazemos isso. E isso tem uma vantagem muito grande. Forma comentaristas, que é útil nas sessões espíritas. Uma vez o Chico, em 76, 75, logo que ele começou no grupo da prece, os espíritas precisam achar um jeito de formar novos comentaristas. Os clássicos já vêm feito, mas esses comentaristas é igual a chuva miúda, ela que fertiliza o solo. Aí eu comentei com um companheiro, falei assim, esse círculo de estudo que nós fazemos nas casas, forma lá no Centro Espírita Aurélia Agostinho, uma reunião pública, você abre o trabalho, lê um trecho do Evangelho, aprendemos com o Chico, uma questão do Livro do Espírito, depois você comenta 15 minutos, você 15, enquanto isso o psicógrafo de 1 hora e meia, 1h45, enquanto isso comenta-se 8, 7, olha que maravilha! Isso aí é muito entendi. bom para as pessoas começarem, né? Com as palestrantes, a se Exato. soltarem, a divulgar a doutrina espírita. Exato, são úteis. Mas não seria justo, né, para Kardec, César, se ele tivesse desencarnado ali e não tivesse tido a chance de continuar, porque na Gênese, no primeiro capítulo da Gênese, os Espíritos falam que a obra espírita ainda não está pronta. Está ali no primeiro capítulo da Gênesis. E não seria justo a não ser o próprio Kardec para voltar e dar continuidade. Gente, algumas vezes nós ouvimos o Chico Xavier falar assim, os espíritas franceses reencarnaram no Brasil. Daqueles países próximos, da Espanha, Bélgica, reencarnaram no Brasil. Os adeptos do codificador veio. E o codificador? Vai deixar eles na mão? Né? Vai, lógico. E eles anunciando que ele viria, se ele não veio ou não pôde vir, ele não precisa vir mais não. Porque o que ele tinha que fazer, Chico Xavier já fez. Ele pode ficar lá para cima tocando água e tomando suco de tâmara. Agora é interessante também. Concordo, César, não tem cabimento nenhum. Eu vejo o seguinte, César, que você me corrija se eu estiver errado, isso é uma observação pessoal que eu faço. Eu acho assim que quem conviveu com o Chico Xavier, né, assim, bem de perto, no caso, você, o Geraldinho, o Bacelli e outros, né? Peralva, eles não têm dúvida Clóvis disso. Tavares. Eles não têm dúvida dessa... O Hércio Arantes, do ID. Isso. Não tem dúvida. Eles não têm dúvida. E aí o que acontece? Eu acho que as pessoas que não conviveram com o Chico, talvez não tenham a mesma visão, a mesma clareza de que quem conviveu com ele e teve a oportunidade de ver a pessoa tão especial que ele era. Porque a visão que o Chico dá, para quem nunca o conheceu pessoalmente, né? E você, inclusive, hoje disse na sua palestra que muita gente não acredita nisso, que fala, Chico Xavier com aquela vozinha, e você chegou e falou, não, Chico Xavier era rígido na hora que ele queria. E ninguém conhece esse lado, né, de Chico Xavier. Psicologicamente, não, você não tem jeito de
falar sobre a personalidade de uma pessoa se você não privar da intimidade com ela. Exatamente Nenhum isso. encarnado privou da privacidade com Allan Kardec. O Zeus Van Tuyl colocou naquele livro biógrafo de Kardec uma carta do pai do Gabriel Delany que privou a intimidade com Allan Kardec. Michael Delany. Ele fala da delicadeza de Kardec. Olha lá a carta, tá no livro dos Zeus. A mesma carta daquela Elizabeth, não Elizabeth. É aquela inglesa. Inglesa, ela também. Ela também descreve. Na época não era simpático tirar fotografia sorrindo. Anna Blackwell. Anna Blackwell. Não era. E depois os recursos tecnológicos fotográficos eram... Não é hoje que... Você nem podia se mover, porque... Pega um velhinho de 80 anos, melhora ele ali na hora. Naquela época não tinha disso, não. Não podia nem sorrir. Se você se movia, você perdia a fotografia. Uma ocasião eu dirigia o trabalho na Comunhão Espírita Cristã para Dalva, que é a presidente, que ela teve que viajar para o Chico. Isso aconteceu 3 a 5 vezes, graças a Deus. Dirigi um trabalho na Comunhão Espírita Cristã. Ou no grupo da prece com o Chico, foi bom demais. Uma ocasião eu dirigi o trabalho e no final, depois de toda a sessão, lá pelas tantas da madrugada, aí o povo ainda vinha em cima do Chico. Depois que a gente ia sentado, acabava o Chico. Em pé, porque o Chico toda a vida atendeu o povo de pé. Ele falava que era desmerecimento dele se ele atendesse assentado. Olha a humildade dele. De pé. O homem era demais, não? Ele atendeu assentado, mas ele não assentou. O corpo é que caiu. Porque o Chico era assim. Aí ficamos de pé. Estamos lá, e uma filha chegando no Chico, e eu aqui ao lado do Chico. O Chico não está aí, o Nara aqui. Às vezes ele até está aí. Bom, tem um amigo espiritual aqui, falando, é o Chico Borracheiro. Mas aí, Onara, eu tô com o Chico, né, e o Chico atendendo o povo lá, eu ao lado dele. De vez em quando ele olhava para mim, né, um caso triste, chegou uma mãe com um menino cego, doente demais da conta, um estado gravíssimo, e pedindo, será se ele ia curar, se os médicos iam curar? O Chico, vai, minha filha, confia em Deus, a medicina está muito avançada, temos bons remédios. A mulher saiu satisfeita com o filho, arrastando o filho. Aí ele vira para mim e fala assim, meu filho, coitada, mas foi um perseguidor terrível da humanidade. Aí eu virei pro Chico e falei assim, Chico, mas você falou para ela que vai curar. Eu não estou aqui para tirar a esperança de ninguém. Mas aí, e o Chico atendendo, e eu aqui, né? Porque o Chico sempre precisava de alguém ao lado dele. Daí um pouco, eu lembrei que eu tinha lido no livro de prece da FEB, o primeiro, as edições de hoje não tem a mensagem de Kardec de 1800, que o Frederico Júnior recebeu na sociedade lá do Rio de Janeiro, está lá da FEB, pelo Frederico Júnior, mensagens póstumas de o espírito de Allan Kardec aos espíritas brasileiros. E isso está no Brasil, o coração do mundo, eles preparando, olha lá, preparando o grupo. Eu lembrei dessas mensagens, são 3, do Kardec, pelo Frederico Júnior, 1889. Fala sobre obsessão, união, caridade, e eu empolguei, sublinhei, abro chave, põe título, e o Chico aqui ao meu lado, eu lembrei dessa mensagem do codificador. A hora que deu uma folguinha, eu virei pro Chico, falei, Chico, ele me olhou assim, falou, o que foi, meu filho? Mas aí ele já fez assim, ele já captou meu pensamento. Quem tinha desse pensamento da gente? Eu ia perguntar exatamente isso. Um medo de pensar, tinha que pensar baixinho. Mas aí, eu falei, Chico, aí ele já fechou o 100 assim.
E aquelas mensagens de Allan Kardec no livro A Prece da Febre, pelo Frederico Júnior, Grupo Fraternidade, 1869. Aí ele fez assim, fechou assim, começou a me dar as costas e falou assim, não conheço não, preciso ver. E me deu as costas. E eu levei um susto, falei assim, mas que Chico sem educação. Cadê a humildade? Mas nesse, Luiz, aí a ficha caiu. Falei, gente, mas a gente pensei assim, a gente perto do Chico é igual criança levada perto de mãe sábia e amorosa. Viu? Falei, eu vou falar do... Aí, olha... Oh. Ele deu na cara que era ele que tinha escrito. Não, tem fatos, carta, mensagem que saiu no jornal, de desobsessão lá de Porto Alegre, em 72, que o doutor recebeu lá no Rio, do guia dele, ele guardou a mensagem 20 anos, publicou em 72, Chico Xavier está reencarnado. Em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, é Francisco Xavier. Saiu na primeira página, eu acho, não sei, do jornal da Desobsessão. Eu mandei uma cópia pro Geraldinho, com o Nuno, eles têm. E saiu o companheiro que era o secretário da comunhão, o Early, do IBGE, ele era o secretário da comunhão. E nós trabalhávamos, minha oficina de Orives é perto do escritório da IBGE. Encontramos no outro dia, Early, isso aqui, que será? E o Chico, que será? Falei, pergunta, fala para o seu Iker conversar com o Chico sobre isso, eu vou falar. Ele conversou com o Iker falou assim, não, eu vou perguntar para o Chico. Aí no outro dia o Early me procurou, falou assim, olha, eu tive com o Iker, me contou. De manhã cedinho, o Chico já vinha lá assim, ele foi chegando perto do seu Iker, aí o seu Iker falou assim, Chico, e o jornal Desobsessão de Porto Alegre sobre Kardec? O Chico olhou para ele e falou assim, eu queria que ele estivesse falando que eu fui uma... Isso aí, ó. Agora em 72, ele entregou o ouro, né? Ah, ele entregou? Como é que foi essa história? Não, é com o livro Kardec Prossegue, do Adelino da Silveira. Mas tinha que ser, né? Circunstâncias drásticas que entra aqui e sai aqui, né? E fecha o... Deixa... Não vamos jogar lenha seca na fogueira, né? Você não bota mais Mas fogo. teve alguma época, assim, que ele assumiu mesmo, que você ouviu da boca dele? Alguma... Falasse nisso com o Chico, saía de perto dele. Né? É? O papai batia na gente. O Geraldinho mesmo conta que muitas vezes ele queria falar e chegava lá não saía a pergunta. Ele queria perguntar e não saía. Dr. Luiz Monteiro de Barros, um médico paulista de Ribeirão Preto, espírita de vanguarda, escritor, orador, ele falava, comentarista maravilhoso. Ele falava uma coisa certa, as pessoas fazem várias páginas de coisa que ela quer falar com o Chico. A assistência do Chico é tão grande, você chega lá, ou você não fala nada, ou você fala uma... Espírito protetor, não podia perder tempo. É igual Kardec, amando de Jesus, reencarnaria logo depois da desencarnação dele. Eu acho que Jesus mandou ele reencarnar em 10 de abril. E lá, quando ele anunciou, falou que ele ia começar bem cedo, pode olhar lá. Então o Kardec começou cedo. E é igual eu lembrei rapidamente hoje na nossa conversa, para organizar a codificação, que era, ou melhor, para organizar aquele Consolador que Deus mandou em nome do Cristo, Kardec, o codificador, tinha que ser lúcido, super lúcido, aqui, bom senso, né? Bom senso, mediunidade interpretativa, intuitiva. Agora, depois, para complementar a obra, ia para fazer aquela codificação,
dezenas de médios, milhares de centros espíritas. Agora, para concluir, se for isso, não tinha. Ele veio e não podia perder mais tempo. Então veio com mandato mediúnico. Gente, então o Chico, Emanuel e Chico não tinha que depender da médium, né? César Carneiro, ou fulano, não. Tinha que já... Tinha que estar pronto. Pronto. O Chico recebeu uma mensagem do Emmanuel para a confraternização de Mocidade Espírita de Uberaba, 30 anos atrás. O Emmanuel falando... Depois o Chico falou comigo e com o Arles, esse companheiro, vão lá na comunhão, o Emmanuel escreveu ontem sobre a Cometrim, aí no domingo cedo nós fomos lá pegar. O Chico entregou as folhas psicografadas do Emmanuel para mim e para o Arles, e falou assim, ó, vocês façam a revisão. Nós íamos saindo, o Chico virou e falou assim, não precisa não, o Emanuel já fez. Quer dizer, Já estava pronto. Já vinha é isso aí, gente, tô falando revisado, né? muito. Não. Mas é para aqui pra você. ouvi-lo, Nós estamos aqui para fazer essa entrevista, para você nos falar um pouquinho mais de quem foi Chico Xavier, né? Porque aquilo que você disse, você só pode dizer mesmo da personalidade de alguém quando você convive com essa pessoa. Priva a vida íntima. Na vida íntima dela. Não tem como você julgar. Igual, por exemplo... Como nós privamos com o Chico, não privamos com Kardec. Exato. Mas quem privou fala, escreve. Descreve que é mais ou menos a mesma coisa, né? E o que em termos de personalidade, né? Porque o Chico transmitia, porque quem o conheceu, como eu, por exemplo, só através das entrevistas do Pinga Fogo, ou de algumas palavras que ele falava, a gente fica com essa ideia de que Chico era um homem assim extremamente passivo. O que você me diz da personalidade do Chico para a gente poder aprender um pouco sobre isso e guardar isso, né, historicamente falando, para o futuro? O bom senso reencarnado, né? O bom senso no túmulo, no enterro de Kardec, Flammarion, né? Como é que ele falou sobre o Kardec? Que ele era o bom senso encarnado. O Chico é bom senso. Agora, a meiguice, mas a seriedade, você vê a postura do Chico. Você vê, olha as fotos do Chico, irradia uma... E ele na conduta, aquela bondade, mas o Chico era severo demais para defender a doutrina espírita. E tinha que ser assim. Senão, esse negócio de falar que o Emanuel que era... mas o Chico... Era o Chico mesmo. Ele sabia das responsabilidades dele. Olha, Ionara, nós presenciamos... perto do Chico, principalmente na comunhão espírita cristã, pessoas das mais eminentes da vida cultural, filosófica, científica, religiosa, espíritas de vanguarda, federações, nos atritos, nos problemas, correiam no Chico para pedir orientação. Quantas vezes nós vimos federativas, alianças municipais espírita, conselhos regionais, problemas gravíssimos. Quando ocorria no Chico, a coisa serenava. Saía união. Lembro uma vez uma turma, uns conselhos revoltando contra a União Espírita Mineira, porque era isso e aquilo. Federação Paulista também, escritores na Federação Espírita Brasileira, correram lá no Chico, os conselhos regionais, as uniões municipais, aí problemas difíceis, às vezes nós humanos erramos, Kardec e Chico, a obra básica é Kardec e Chico,
Nós outros somos intérpretes. E é natural nós confundirmos, não é natural nós apedrejarmos. Aí o Chico, uma vez o Chico virou e falou assim, o Emanuel está falando, está mandando um recado para vocês. Falou para o Isaltino de Juiz de Fora e uns companheiros de Uberlândia, de Uberaba, que estava mais rígido, com pedra na mão. O Emanuel está mandando um recado. Não é para cortar o laço. Vai desatando devagar. Devagar, né? Aí a hora que tiver certo, torna a amarrar de novo. Porque nós erramos. Renato tem uma César, eu pergunta. gostaria de fazer uma pergunta. O senhor participou em reuniões mediúnicas do Chico? Não a mediunidade que ele escrevia, A escolhia psicográfica. mas a reunião de desobsessão. Não, mas tem companheiros íntimos que participaram. E o que o senhor tem para dizer? É uma coisa sublime. A gente pega os livros de André Luiz, tem os casos zoantrópicos, entidades que bestializam o sentimento, né, a moral. Perde o corpo espiritual, é a morte do corpo espiritual, torna-se em forma réptil. O Chico, em trabalho de desobsessão, trabalho especial de desobsessão, recebia a entidade, que o Chico, a entidade, aí começava a silvar e rastejar no chão. O Geraldinho falou isso também. São médios especiais. Mandato mediúnico está lá no livro dos médios. Joana d'Arc fala lá no livro dos médios, mediunato, não é? É coisa especialíssima. Isso é para espírito que Dr. Jarbas, um companheiro nosso lá de Uberaba, falava. O Chico Kardec, se errar, pode ter alguma coisa assim, mas não. E a supervisão direta de Jesus. A supervisão direta de Jesus. Mas direta, não é o Consolador? É verdade. O chefe não é Kardec nem Chico. Não, não é. Não é, e eles não aceitam. Fala para eles que eles é chefe, bate na gente. Essa personalidade enérgica, não é? Que ele Chico, sempre... mas não é possível, uma companheira falou. Você sempre fala que nós, para melhorar, é preciso de muito chicote, é chicotada. Ah, Chico, você fala que desde criança, você fala que suas costas tá que nem couro de crocodilo, leva chicotada desde que ele chegou nesse mundo. Chico, mas é assim mesmo, Chico? Mas é preciso de tanto chicote? Ele virou e falou assim, e às vezes de arame farpado. Não tem jeito. Para não ficar dúvida. Gente, podemos ficar aqui horas e horas conversando, que são muitas histórias e muitos anos para contar, não é verdade, César? Mas nosso tempo tá se esgotando. E eu quero começar agradecendo a você mesmo, César. Agradecer mais uma vez a presença, a participação, por compartilhar aí essa história tão bonita, tão maravilhosa. Peço a vocês me perdoar por alguma coisa. Por alguma, Nossa, não tem que pedir perdão de maneira maneira nenhuma. Que às vezes a gente... Foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Nossa, muito gratificante. Só nos trouxe alegria e muitas experiências boas. Eu que agradeço, com a Marli e a Cici Beatriz. Agradecemos a família dele, a esposa e a filha, que está aqui conosco nos bastidores. Agradecemos a presença de todos vocês e pelo trabalho maravilhoso realizado aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Agradeço também você, Renato, pela participação. Muito obrigada. Mais uma vez, eu que tenho a alegria e o prazer de participar. Luíde, obrigada pela participação. Eu queria agradecer o César e só fazer um comentário rápido aqui. O César, né, conviveu com o Chico Xavier, ele mencionou que quando alguém tinha um conflito, alguma coisa, ia lá no Chico e perguntava, né? E hoje em dia nós estamos sem esses instrutores, né? Esses guias. Mas eu estava conversando com a Ionara outro dia e nós não estamos sem. Porque Chico Xavier deixou já toda a instrução para a gente. As obras básicas já estão aí e o complemento das obras de Chico Xavier. Então nós já temos esses guias para a gente procurar as nossas respostas. Muito obrigado, tá, César? Eu agradeço. Pode. Encerrando, eu estava contando com o Geraldinho, quando o Chico completou 100 livros, teve uma reunião de confraternização na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, em 69, 70, e o Chico... povo do Brasil todo, de repente o Chico fala assim, os 100 livros,
a minha tarefa está feita. Está concluída. 100 livros, hein? Agora é de vocês, na divulgação desses livros. É isso aí. Eles não estão aí, mas está aqui. Ó. Aí. Ele não está como um guia aqui em pessoa, em matéria, mas deixou aí, né, um guia e por escrito, está com a gente como um guia espiritual, sempre presente em nossos corações. E mais uma vez agradecemos, César. Muito obrigada mesmo. Ionara, também agradeço a presença, obrigada pela participação. Ai, que obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. E foi um querida. grande prazer te conhecer a sua família. Sobrinha espiritual, né, Maria? E eu agradeço muito. E assim, toda vez que você estiver aqui, nos faça uma visita. Queria agradecer o Nuno Emanuel, que foi ele que nos colocou em contato, dizendo que ele viu no seu Facebook que você estava em Miami. E imediatamente o Nuno me chamou e disse assim: Ionara, que o Nuno é um amigo que eu nunca conheci pessoalmente, né? Ele deu uma corrida em Uberaba, ele é um amigo jovem brilhante. no Facebook. E ele disse: Ionara, você não pode perder, sabe quem está aí perto de você? César, amigo do Chico, César Carneiro. Chama ele para o Broward Spirit Society para fazer uma palestra para você. Então, queria agradecer ao Nuno por ter nos introduzido, né, para que o César pudesse estar aqui com a gente hoje, nos revelando e falando um pouco sobre o Chico Xavier. Então, foi um grande prazer. Realmente agradecemos então mais uma vez a presença de todos vocês. Quem quiser entrar em contato conosco, fazer perguntas, dúvidas, sugestões, pode entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/Broward Spirit Society, ou manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail, Edson? podcastbss@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Muito obrigada e até a próxima.